Ela deslizou pelos degraus da imponente casa, vestindo o uniforme de governanta. Avental imaculado, cabelo em um coque firme, uma postura de total discrição. Ninguém ali imaginava quem ela era de verdade, nem mesmo ele. Meia hora antes, Clara havia sussurrado a verdade no ouvido de sua mãe. Mãe, o Léo não é o mesmo. Ele jura que me adora, que nosso casamento em 2 meses é tudo o que ele quer. Mas eu sinto, alguma coisa está muito errada. Por favor, você pode investigar? Helena aceitou, porque uma mãe de verdade jamais ignora a intuição de sua filha. Agora, enquanto servia o café na ampla sala de estar, ela observava Leonardo ao telefone, longe da presença de Clara. A agilidade dos dedos dele no celular era frenética, trocando mensagens, visualizando fotos e murmurando juras para uma pessoa que decididamente não era sua futura esposa. Meu bem, quando você finalmente escapa daquela gaiola dourada? A voz do outro lado soou pelo aparelho. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. Leonardo riu, com aquela crueldade que Helena conhecia muito bem. Em 2 meses, assim que casarmos, pego tudo o que é dela e nós fugimos para a Grécia. 50 milhões é um ótimo começo para uma vida nova. A xícara na mão de Helena tremeu e um pouco de café derramou sobre o pires. Leonardo se virou de imediato e seus olhos encontraram os dela. Naquele exato momento, Helena viu a engrenagem do pânico girar em sua mente. Reconhecimento. Suspeita. Pavor! Você escutou? Ele murmurou, erguendo-se lentamente. Cada sílaba, Helena respondeu, pousando a bandeja na mesa com um barulho seco que ecoou por toda a sala. Ela removeu o avental com um gesto decidido. E agora quem vai escutar é você. Leonardo avançou, o rosto transtornado pela fúria. Quem você pensa que é, sua velha? Eu sou a mãe da Clara. Sou a mulher que você tentou ludibriar. E sou eu quem vai acabar com você neste exato instante. As palavras soaram como sentenças de gelo na sala. No corredor, outros funcionários paralisaram. Uma das assistentes levou a mão à boca, chocada. O advogado de Leonardo, que aguardava na poltrona, piscou em câmera lenta, como se não conseguisse processar a cena. Leonardo tentou dar um passo para trás, o rosto agora pálido. Tentou esboçar o sorriso que costumava enganar a todos. A senhora não está entendendo. Clara e eu... A Clara já sabe de tudo. Helena o interrompeu, tirando o celular do bolso. Da tela, a gravação da conversa soava no volume máximo. A confissão inteira. Cada detalhe sórdido. Cada mentira deslavada. Leonardo virou-se para fugir. Mas Helena bloqueou a porta, seus olhos faiscando com determinação. Você acreditou que podia usar a minha filha, que podia simular amor enquanto planejava a ruína dela? Helena deu um passo à frente. Você se enganou redondamente. E a sua farsa termina aqui. O silêncio que se instalou foi esmagador. Helena despertava às 5 da manhã, pontualmente. Café amargo, sem uma gota de açúcar. 30 minutos de meditação na varanda de sua casa de campo. Aquela que ninguém conhecia, longe dos holofotes e da vida que sua filha levava. Pois Helena vivia em 2 universos. Em um deles, era a empresária milionária e respeitada, dona de 3 gigantes da tecnologia, sempre impecável nas capas de revistas de negócios. No outro, era simplesmente uma mãe que agia nas sombras, guardando cada recurso, cada instante e cada fôlego para proteger Clara. Clara sempre questionava. Mãe, por que você se dedica tanto ao trabalho? Por que nunca para em casa? Porque as coisas mais valiosas da vida são conquistadas com nosso próprio esforço, meu amor. Nada vem de graça, nada é fácil. Helena sabia disso como ninguém. Perdera o marido aos 35 anos. Não para a morte, mas para a deslealdade. Leonardo pai havia abandonado a família por uma mulher mais jovem, levando consigo metade do patrimônio e toda a confiança que Helena depositava nele. Naquele dia, ela jurou a si mesma que Clara jamais sofreria a mesma dor. Então ela trabalhou.
Reergueu-se das cinzas sozinha, multiplicou seu capital, ergueu um império, mas, acima de tudo, criou uma filha forte, autossuficiente e cética em relação a promessas vazias, até a chegada de Leonardo. Helena ainda se recordava do dia em que Clara apresentou o novo namorado. Ele possuía aquele sorriso capaz de derreter geleiras, um charme inato, gestos precisos e palavras que pareciam tiradas de um filme de romance. Mãe, com ele é diferente. Ele me ama de verdade, não é como os outros. Helena viu nos olhos da filha o mesmo brilho que um dia existiu nos seus, 20 anos antes. O brilho perigoso da fantasia. Ela observou, em silêncio, de forma metódica. Fez o que sempre fazia. Investigou. E descobriu pequenas inconsistências, mensagens apagadas, ausências mal explicadas, mudanças de humor quando ele achava que ninguém estava olhando. Leonardo se mostrava cada vez mais interessado no dinheiro da família, nos negócios de Helena, e se tornava mais presente sempre que Clara recebia algum bônus ou herança. Quando Clara finalmente confessou sua hesitação sobre o casamento, «Mãe, ele parece outra pessoa. É como se estivesse atuando». Helena soube que era o momento de intervir. Porque a filha de uma mãe atenta não precisa escolher entre o amor e a verdade. A mãe faz essa escolha pela filha, e Helena escolheu desmascarar quem Leonardo realmente era, mesmo que para isso precisasse descer aquela escadaria como uma simples governanta. Porque certas mentiras precisam ser reveladas, e certos homens precisam ser aniquilados. Helena tentou uma primeira abordagem direta com Leonardo. Encontrou-o no escritório da empresa, a portas fechadas, apenas os dois. «Preciso conversar sobre suas reais intenções com a minha filha», ela disse, sentando-se sem ser convidada. Leonardo sorriu daquele jeito que transformava tudo em um jogo. «Claro, Helena. A Clara é o meu mundo. Vou cuidar dela, formar uma família, ser o melhor marido que ela poderia desejar». As palavras fluíam suaves como seda, calculadas. Helena sentiu a fúria subir, mas controlou a respiração. «Você ama a minha filha ou o patrimônio dela?» perguntou, sem rodeios. O sorriso de Leonardo vacilou por um instante, mas ele se recompôs. «Que pergunta ofensiva! A senhora acha que todo homem que se apaixona por uma mulher de sucesso é um interesseiro? Que tipo de mãe a senhora é?» Helena deixou aquele escritório com a certeza absoluta de que ele mentia. Mas não tinha provas, apenas a intuição. Então tentou falar com Clara, a sós, na cozinha, enquanto preparavam um chá. «Filha, você tem certeza sobre ele? Eu sinto algo estranho. É uma intuição de mãe». Clara se virou, os olhos cheios de lágrimas. «Mãe, você sempre age assim. Sempre desconfia de qualquer homem que se aproxima de mim. Você arruinou meu último relacionamento com suas suspeitas. Não vou permitir que isso se repita. Clara, Você só quer que eu termine sozinha, como você, porque assim eu nunca vou te abandonar», disse Clara, e as palavras foram como um soco no estômago de Helena. Ela saiu da cozinha sem dar uma resposta. Responder seria iniciar uma briga, e brigar seria afastar ainda mais a filha. Helena buscou detetives particulares, contratou 3. Todos retornaram com informações fragmentadas, contas bancárias suspeitas, encontros com outras mulheres, mas nada sólido o suficiente para expor Leonardo por completo. «Ele é muito cauteloso», afirmou o investigador principal. «Usa vários celulares, aplicativos de mensagens autodestrutivas, marca encontros em lugares discretos. Se ele está desviando dinheiro ou traindo, é profissional demais para deixar rastros». Helena passou a noite em claro em seu escritório, rodeada de fotos, relatórios e cronogramas. Tudo indicava a culpa de Leonardo, mas nada era conclusivo. E havia outro problema. Clara estava cada vez mais distante. «Por que você nunca aparece nos nossos eventos?»
Leonardo perguntava, sempre na frente de Clara. A Helena é tão ausente? Não sei se ela realmente se importa com os meus planos para o nosso futuro. Clara começou a questioná-la. Mãe, o Léo tem razão. Você nunca está presente. Está sempre trabalhando, investigando a vida dos outros, mas não participa da vida da sua própria filha. Helena sentiu o chão se abrir. Aquele era o plano de Leonardo. Isolá-la. Criar um abismo entre mãe e filha. Transformar a proteção de Helena em ciúme. Sua investigação em paranoia. E estava dando certo. Helena foi à casa de Clara uma noite, decidida a ter uma conversa definitiva. Encontrou a filha, guardando a aliança de noivado em uma caixinha de veludo, com um olhar apaixonado. Mãe, eu sei que você tem seus medos. Eu sei o que o papai te fez. Mas o Léo é diferente. Ele me escolheu, e eu escolho confiar nele, disse Clara, abraçando a mãe. Helena retribuiu o abraço, mas seu coração batia em desespero. Sentia a areia escorrendo por entre seus dedos. Logo seria tarde demais. O casamento estava marcado para dali a 2 meses, e ela não possuía nenhuma prova que pudesse convencer alguém, muito menos a própria filha. Naquela noite, Helena quase se deu por vencida. Sentou-se sozinha em seu carro, estacionado em frente à casa de Clara, e desabou a chorar. Chorou por tudo o que não conseguia proteger. Chorou porque sentia que a filha a odiava. Chorou porque Leonardo era astuto demais. Mas então seu telefone tocou. Era o investigador. Helena, descobri algo. Leonardo recebeu uma ligação de uma mulher. A mesma que aparece nas transações bancárias. Ela está grávida. Ele prometeu uma quantia a ela após o casamento. Tenho a gravação. Tenho tudo. Helena respirou fundo. Agora ela tinha o que precisava. E sabia exatamente o que fazer. Helena desceu a escadaria com o uniforme de governanta porque sabia que era a única maneira de fazer Leonardo baixar a guarda. E o plano funcionou. Melhor do que ela imaginava. Agora, com o áudio ecoando em volume máximo pela sala, ela assistia ao rosto dele se desfigurar em tempo real. Isso é montagem! Leonardo gritou, avançando na direção dela. Você editou isso, você armou contra mim. Você é uma louca ciumenta que não suporta ver a filha feliz com outro homem. Helena não se moveu 1 centímetro. Cada palavra é real, e a Clara está ouvindo cada uma delas. A porta da sala se abriu. Clara entrou devagar, como se estivesse se movendo debaixo d'água. Seus olhos estavam inchados. Ela havia escutado tudo do corredor. Seu rosto estava lívido, uma máscara de choque e incredulidade. Clara, meu amor, me deixe explicar, disse Leonardo, aquele sorriso familiar reaparecendo em um ato de desespero. Sua mãe forjou tudo isso. Você sabe que ela sempre quis nos separar. É uma cilada. Clara não disse nada. Apenas olhou para a mãe, depois para ele e de volta para a mãe. Como se tentasse montar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido algum. A gravação é verdadeira, filha, disse Helena com a voz suave. Eu a fiz esta manhã, enquanto você ainda dormia. O advogado de Leonardo, que até então estava na poltrona, levantou-se de um salto. Isso é gravação ilegal. Não tem validade em nenhum tribunal. A senhora está cometendo um crime, Helena. Pode ser, respondeu Helena. Mas ele confessou, na frente de testemunhas, e a Clara ouviu com os próprios ouvidos. Leonardo percebeu que a doçura não funcionaria mais. Mudou de estratégia. Você quer a verdade? Sim, eu tenho outra mulher. Mas é porque você, ele apontou para Clara, se tornou monótona, previsível, chata, e com essa sua mãe sempre no nosso pé. 50 milhões é o preço justo pelo meu sacrifício de ter que fingir interesse em você por mais alguns anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara abriu a boca, fechou. Suas mãos começaram a tremer. Uma das assistentes cobriu a boca, horrorizada. Outra cochichou algo para a colega. O advogado piscava sem parar, como se tentasse recalibrar a realidade. Você planejou tudo isso? Clara sussurrou.
É claro que planejei. Você acha que um homem como eu se interessaria por uma mulher sem um centavo? Você acha que sua personalidade sem sal é atraente? Você é só um investimento, querida. Clara cambaleou para trás. Helena a amparou antes que ela caísse. Ele tem outra? Perguntou Clara, a voz frágil como a de uma criança. Helena hesitou. Sabia que a verdade era ainda pior. Ele tem uma mulher grávida de um filho dele, disse Helena com calma. Ela está de 7 meses. Ele prometeu dinheiro para que ela sumisse depois que se casasse com você. Clara olhou para Leonardo, esperando que ele negasse. Qualquer coisa. Ele apenas sorriu com crueldade. Sim, e ela é muito melhor de cama do que você, inclusive. Clara desmoronou. Literalmente caiu de joelhos no chão, como se as pernas tivessem perdido a força. Um som gutural saiu de sua garganta. Não era um choro. Era algo mais profundo, mais primitivo. O som de alguém que teve sua realidade estilhaçada. Helena a abraçou, segurando-a enquanto ela tremia. Leonardo tentou deixar a sala. Helena bloqueou seu caminho mais uma vez. Você não vai a lugar nenhum. Vai ficar aqui e assistir sua noiva processar o fato de que você só queria casar para roubá-la. Roubar? Leonardo riu. Quer falar de roubo? Sua filha era só um atalho para o seu dinheiro. E estava funcionando perfeitamente até essa velha intrometida se meter. O advogado puxou Leonardo pelo braço. Não diga mais nada. Fique calado. Mas era tarde. Tarde demais. Helena tinha gravado tudo. Cada confissão, cada insulto, cada prova de que seu plano foi meticulosamente arquitetado desde o primeiro dia. Enquanto Helena abraçava a filha, que agora soluçava compulsivamente, ela viu Leonardo sendo contido na porta. Seus olhos ainda ardiam de raiva e incredulidade, porque ele havia subestimado o poder de uma mãe, e esse foi o erro que o destruiu. Clara sussurrou algo tão baixo que Helena precisou se inclinar para ouvir. Como eu não percebi? Como pude acreditar nele? Helena beijou o topo da cabeça da filha e não disse nada. A resposta não importava mais. O que importava era o que viria a seguir. 3 horas mais tarde, Clara estava sozinha no quarto, deitada de bruços, o rosto virado para a parede. Não havia mais lágrimas, apenas um vazio. O tipo de vazio que se instala depois que tudo vem abaixo. Helena entrou em silêncio, sentou-se na beirada da cama e não falou nada por um longo tempo. Apenas ficou ali, compartilhando a mesma respiração com a filha. Eu devia ter te ouvido, Clara murmurou. Não, respondeu Helena. Você devia ter ouvido a si mesma, porque no fundo você já sabia. Sua intuição te alertava que algo estava errado. Você apenas escolheu não escutar por tempo demais. Clara se virou, seus olhos vermelhos encontrando os da mãe. Como você soube? Como viu o que eu não conseguia enxergar? Helena respirou fundo. Era hora de contar toda a verdade. Porque eu já passei por isso. Quando tinha a sua idade, um pouco mais velha talvez. Seu pai era como o Leonardo. Charme, promessas, gestos impecáveis. Mas por baixo de tudo, havia um homem que nos via como um meio para um fim, como um cofre ambulante. Helena fez uma pausa. Eu demorei 5 anos para admitir, mais 5 para conseguir sair, e 10 para me reconstruir. Clara sentou-se, abraçando os próprios joelhos. Como você aguentou? Eu não aguentei bem. Cometi muitos erros. Permiti que ele me destruísse várias vezes antes de finalmente entender que só eu poderia me salvar. Helena tocou o rosto da filha. Mas você, minha filha, tem uma vantagem que eu não tive. Você tem uma mãe que já viu esse filme, que reconhece o roteiro e que não vai te deixar cair sozinha. Clara se jogou nos braços da mãe e dessa vez as lágrimas retornaram. Mas eram diferentes. Não eram de uma ilusão partida. Eram lágrimas de aceitação, de luto, de uma raiva necessária. O que nós vamos fazer agora? Perguntou Clara depois de alguns minutos. Helena se afastou e olhou nos olhos da filha. Agora nós vamos fazer algo que eu não tive coragem de fazer na minha época. Nós vamos contar a verdade. Vamos expor o Leonardo. E vamos proteger as próximas mulheres
que ele tentar destruir. Da como? Quis saber Clara. Ele não agia sozinho. A mulher grávida, ela nos procurou hoje. Ela também é uma vítima. E existem outras, filha. Pelo menos 3 mulheres que descobrimos terem passado por situações parecidas. Histórias diferentes, mas o mesmo homem. O mesmo método. Clara ficou em silêncio, processando a informação. Você quer vingança? Perguntou Helena. Não, respondeu Clara, a voz ganhando firmeza. Eu quero justiça. Eu quero que nenhuma outra mulher seja tão tola quanto eu fui. Você não foi tola, você foi humana, corrigiu Helena. E agora você vai ser algo a mais. Você vai ser forte. Naquela noite, mãe e filha traçaram um plano. Não era um plano de vingança. Era um plano pela verdade. Reuniram as outras mulheres, compilaram as histórias, organizaram as provas, gravações, mensagens, transferências bancárias, tudo. E contataram uma jornalista investigativa famosa por derrubar homens como Leonardo. Ele vai tentar nos processar, alertou Helena. Deixe que ele tente, respondeu Clara. E naquele instante, Helena viu sua filha renascer, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Quando faremos isso? Perguntou Clara. Helena segurou a mão da filha. Quando você se sentir pronta, não vou te pressionar a nada. A história é sua. A decisão é sua. Clara respirou fundo, os olhos agora brilhando com uma nova determinação. Amanhã, ela disse. Faremos amanhã. Porque agora eu sei exatamente quem eu sou. E não vou deixar que Leonardo dite o final desta história. Eu vou. Helena abraçou a filha mais uma vez. E naquele abraço, algo se transformou. A vítima se tornou uma guerreira. E a mãe nunca se sentiu tão orgulhosa. A jornalista Júlia Matos chegou à casa de Helena no início da manhã seguinte. Ela tinha a fama de destruir predadores. Homens que se escondiam atrás de poder, charme e dinheiro. Seus documentários já haviam colocado 3 executivos na cadeia. Vocês têm certeza disso? Perguntou Júlia, sentando-se com Clara e Helena na sala. Isso vai se tornar público. A internet inteira vai saber. Sua vida privada vai deixar de existir. Minha vida privada já não existe, respondeu Clara com calma. Leonardo se encarregou disso. O que me resta agora é escolher entre o silêncio e a verdade. Júlia assentiu, impressionada com a maturidade da resposta. Helena apresentou as primeiras gravações. Júlia as ouviu em completo silêncio, os olhos se estreitando a cada confissão de Leonardo. Quando terminou, olhou para Clara. Isso é material de primeira, mas você sabe o que acontece depois, não é? Ele vai atacar sua reputação. Vai tentar dizer que você manipulou tudo. Vai contratar os melhores advogados. Que venha, disse Clara. E tem mais, continuou Júlia, abrindo seu notebook. Eu encontrei algo enquanto fazia uma pesquisa preliminar. Leonardo não age sozinho. Ele faz parte de um esquema organizado. Na tela, surgiu uma teia de nomes, datas e padrões. Homens diferentes com o mesmo método, aproximar-se de mulheres ricas, ganhar sua confiança, planejar um golpe financeiro e desaparecer. Leonardo é só a ponta do iceberg, disse Júlia. Se o expusermos da maneira correta, podemos derrubar a rede toda. Helena e Clara se entreolharam. Aquilo era muito maior do que imaginavam. Mas para fazer isso direito, vocês precisam de mais do que uma gravação, continuou Júlia. Precisam de um confronto direto. Precisam que ele confesse de novo, desta vez diante das câmeras. Precisam que ele abandone todas as desculpas e admita tudo. E como faremos isso? Perguntou Clara. Júlia sorriu, um sorriso que indicava um plano audacioso. Nós vamos armar uma entrevista. Você o convida. Diz que quer resolver as coisas antes que o cancelamento do noivado se torne público. Diz que quer tentar salvar a relação. Homens como Leonardo adoram acreditar que ainda podem manipular a situação. Ele virá. E quando ele chegar? Perguntou Helena.
Aí eu entro em cena com as câmeras e nós deixamos que ele se enterre com as próprias mentiras. Clara respirou fundo. E se ele se recusar a falar? E se ele simplesmente for embora? Então publicamos o que já temos, mas ele não irá embora. Homens como ele não resistem à chance de provar que são inteligentes demais para serem pegos. Ele vai falar. Ele sempre fala. Naquela noite, Clara ligou para Leonardo. Oi, ela disse, a voz cuidadosamente calibrada para soar frágil, submissa, arrependida. Eu pensei em tudo o que aconteceu e acho que eu errei. Minha mãe te manipulou. Aquela gravação deve ser falsa ou algo do tipo. Do outro lado da linha, Leonardo ficou em silêncio por um instante. Helena, que ouvia no viva voz, viu a mudança em sua expressão. É verdade? Perguntou Leonardo, o tom voltando àquele mel falso que usava no início. Sim. Você me perdoa? Pode vir aqui amanhã para conversarmos? Só nós dois? Claro, meu amor. É claro que eu vou. Quando Clara desligou, suas mãos tremiam. Ele acreditou, sussurrou. Ele acreditou porque precisa acreditar, corrigiu Júlia. Porque homens como ele vivem numa realidade paralela onde sempre vencem, onde sempre conseguem manipular, onde a inteligência deles é soberana. Helena segurou a mão de Clara. Tem certeza de que quer ir até o fim com isso? Clara olhou para a mãe, e naquele olhar havia algo que não existia dias antes. Determinação pura, sem resquícios de medo. Tenho, porque agora eu entendo. Isso não é mais sobre mim. É sobre todas as mulheres que ele vai tentar destruir se não fizermos nada. É sobre a mulher grávida. É sobre as outras 3. É sobre honestidade. É sobre a verdade. Helena viu a filha amadurecer naquele momento. Não em anos, mas em caráter. Então nós vamos fazer, disse Helena. Amanhã. Amanhã, repetiu Júlia, fechando o notebook. Nós vamos encerrar essa história. A verdade vai prevalecer. E enquanto Helena abraçava a filha naquela noite, ambas sabiam que não havia mais como voltar atrás. O ponto de não retorno havia sido cruzado. Leonardo tinha 24 horas, até que seu mundo ruísse por completo. E desta vez não haveria manipulação capaz de salvá-lo. A manhã do confronto amanheceu com um silêncio tenso. Clara acordou às 6, antes do despertador. Helena já estava de pé, tomando café na cozinha, os olhos denunciando a noite em claro. Você dormiu? Perguntou Clara. Não, respondeu Helena com sinceridade. Mas tudo bem, eu precisava estar alerta. Elas ensaiaram a conversa 3 vezes. Helena sentava-se na poltrona onde Leonardo ficaria, e Clara praticava suas falas. Não eram falas decoradas, eram verdades que precisavam soar frágeis o suficiente para enganar um predador. Você tem que acreditar que está pedindo perdão, instruiu Júlia, que observava de um canto. Porque se você não acreditar, ele vai notar. Homens como Leonardo têm um radar para a falsidade. É irônico, já que são mentirosos profissionais. Mas é assim que funciona. Clara treinou a respiração profunda antes de cada frase. Treinou a forma como seus olhos deveriam se fixar no chão, em submissão. Treinou a inflexão de voz que sugeria arrependimento. No terceiro ensaio, Júlia a interrompeu com um aplauso. Perfeito, ele vai cair. Depois vieram os preparativos técnicos. Júlia instalou 3 câmeras discretas, uma oculta em um relógio de parede, outra em um porta-retratos e uma terceira em um pingente que ela mesma usaria. Microfones omnidirecionais captariam cada palavra. Se ele tentar ir embora, não vamos impedi-lo, instruiu Júlia. Deixamos que vá. Mas ele não vai querer ir. Ele vai querer provar para você que é esperto demais para ter sido enganado. Vai querer justificar tudo. Vai querer te reconquistar. E enquanto faz isso, vai confessar tudo de novo. Helena passou a roupa que Clara usaria. Um vestido azul, simples, nada chamativo. Maquiagem mínima. Cabelo preso. O visual ideal de uma mulher que passou a noite chorando. Como você está? Perguntou Helena.
Com medo, respondeu Clara, e com raiva, mas principalmente pronta. Às 11 da manhã, a mensagem chegou ao celular de Clara. Estou aqui na frente. Abre para mim? O coração de Clara disparou. Helena a abraçou por um longo momento. Você é mais forte do que qualquer homem que ele já conheceu. Lembre-se disso. Eu sei, respondeu Clara, e era verdade. Júlia se posicionou em um cômodo adjacente com as câmeras ativadas. Estou aqui, gravando tudo. Se precisar de qualquer coisa mesmo, bata no vidro 3 vezes. Clara abriu a porta. Leonardo entrou com aquele sorriso, o mesmo que a conquistara meses antes, o mesmo que ela agora sabia ser uma ferramenta, uma arma. Meu amor, ele sussurrou tentando abraçá-la. Clara permitiu o abraço, o corpo rígido contra o dele. Me desculpa, ela sussurrou em seu ombro. Você tinha razão. Minha mãe me manipulou. Leonardo se afastou e sorriu, o sorriso satisfeito de quem se sente vitorioso. Claro que eu estava certo. Sua mãe morre de inveja porque você tem mais sucesso que ela, porque você me escolheu. Eles se sentaram na sala. Leonardo no sofá, Clara em uma poltrona próxima. Então você acredita em mim? Perguntou Leonardo. Sobretudo? Sim, mentiu Clara. Aquela gravação deve ser falsa, ou você estava só brincando. Estava testando minha confiança? Leonardo riu. Meu amor, você é ingênua demais para este mundo, mas é isso que eu amo em você. Sua pureza, sua inocência. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Vou te contar a verdade, porque você merece saber como a mente de um homem como eu funciona. Assim você vai entender que não é nada pessoal, são só negócios. Clara sentiu o chão sumir. Ele ia confessar. De novo, certo de sua superioridade, por achar que ela acreditava nele, ele contaria tudo outra vez. Sim, sussurrou Clara. Me conta. E Leonardo começou. Falou sobre a mulher grávida, sobre o dinheiro que pretendia roubar, sobre as outras mulheres, sobre como selecionava suas vítimas, sobre como sua rede de contatos operava. Helena assistia pela câmera, o coração em chamas. Clara ouvia, o rosto uma máscara de falsa compreensão, enquanto cada palavra a feria como uma facada. E então, quando Leonardo finalmente terminou sua confissão, recostando-se na poltrona, satisfeito consigo mesmo, Júlia entrou na sala. Tudo gravado, disse ela, mostrando a câmera que pendia de seu pescoço. O rosto de Leonardo ficou cinza. Ele se levantou de um salto, o rosto transformado em pura fúria. Isso é ilegal! Vocês gravaram sem meu consentimento! Nada disso vale em um tribunal! Ele gritava, apontando para Júlia. Talvez não em um tribunal, respondeu Júlia calmamente. Mas é perfeitamente válido na internet. E é exatamente para lá que tudo isso vai. Leonardo se virou para Clara, os olhos ardendo. Você planejou isso? Você me armou essa arapuca? Você caiu nela sozinho, respondeu Clara, a voz tão firme que surpreendeu a si mesma. Você escolheu acreditar em mim. Você escolheu se gabar. Você escolheu tudo isso. Você é uma desgraçada, Leonardo sibilou. Você e sua mãe, 2 parasitas. Vocês mereciam ser destruídas. Helena entrou na sala naquele instante, o corpo bloqueando a saída. Você não vai a lugar nenhum até terminarmos. Leonardo olhou para as 3, Helena, Clara, Júlia, e se deu conta de que estava encurralado. Sua expressão mudou. A fúria deu lugar ao cálculo. Ele tentou usar sua última arma, a manipulação. Escutem, disse ele, sentando-se novamente, a voz subitamente mansa. Isso foi um erro. Eu estava alterado naquele dia. Não pensei direito. Clara, querida, você sabe que eu te amo. Sabe que tudo isso foi só uma brincadeira. 6 confissões detalhadas não são uma brincadeira, disse Júlia, repassando o áudio. 6 vezes você explicou como funciona sua rede criminosa. 6 vezes nomeou vítimas específicas. 6 vezes descreveu como seleciona mulheres vulneráveis. Leonardo empalideceu ao ouvir a própria voz. E não é só o áudio, continuou Júlia,
abrindo o notebook. Nós temos mensagens, transferências bancárias, registros de encontros com seus cúmplices, conversas com a mulher grávida onde você promete dinheiro para ela desaparecer. Na tela, surgiram prints das conversas. Leonardo fora cuidadoso online, mas não o suficiente. Cada mensagem era uma prova, cada transferência um rastro. Isso é mentira, protestou ele, mas a voz já não tinha força. Vocês fabricaram tudo isso. Clara se levantou e foi até o notebook. Apontou para uma foto. Ele com a mulher grávida, beijando-a em um hotel. Você me disse que nunca tinha visto essa mulher. Disse que a gravação era falsa. Disse que eu era paranoica por desconfiar. Disse Clara, a voz trêmula, mas controlada. Mas aqui está você, com uma mulher, grávida, de um filho seu, que você prometeu abandonar assim que se casasse comigo. Leonardo tentou se aproximar, as mãos erguidas em um gesto de súplica. Clara, por favor, não encoste em mim. Ela o cortou, recuando. Helena se interpôs entre eles. Você planejou roubar 50 milhões da minha filha. Deixá-la com a responsabilidade de um filho seu. Desaparecer com o dinheiro que pertence a esta família, disse Helena, a voz tensa de fúria contida. E o pior, você fez tudo isso enquanto a enganava todos os dias. Leonardo olhou ao redor, buscando uma rota de fuga. Não havia. Ele estava cercado fisicamente e, mais importante, estava cercado pela verdade. Qual é o objetivo de tudo isso? Perguntou ele por fim. Vocês querem me destruir? Querem vingança? Não, respondeu Júlia. Queremos que você confesse completamente, diante das câmeras, para que toda a rede criminosa para a qual você trabalha seja exposta, para que as próximas mulheres sejam protegidas. Leonardo sentou-se novamente, desta vez, derrotado. Se eu confessar tudo, vocês me deixam ir? Perguntou. Você vai para a polícia, respondeu Helena, e depois para a prisão, mas pelo menos será a verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ninguém respirava. Leonardo olhava para as próprias mãos, como se não as reconhecesse. Então, lentamente, ele começou a rir. Uma risada amarga, vazia, que ecoou pela sala. Vocês acham que venceram? Ele sussurrou. Acham que me destruíram? Eu vou sair dessa. Eu sempre saio. Vou contratar os melhores advogados. Vou processar vocês por gravação ilegal. Eu vou... Você não vai fazer nada, interrompeu uma voz vinda da porta. Todos se viraram. Era a mulher grávida de Leonardo. Ao seu lado, um homem com o distintivo de delegado. O rosto de Leonardo perdeu toda a cor. Laura, ele sussurrou. Meu nome é Beatriz, respondeu a mulher, a mão protetora sobre o ventre. E eu sou agente da Polícia Federal há 8 anos, infiltrada na sua rede criminosa há 14 meses. Leonardo tentou se levantar. 2 policiais à paisana, que haviam entrado silenciosamente pela porta dos fundos, o forçaram a sentar novamente. Você tem o direito de permanecer calado, começou Beatriz, lendo seus direitos enquanto o algemava. Clara observava tudo em silêncio, os olhos fixos em Leonardo enquanto ele era conduzido para fora. Ele tentou olhá-la uma última vez, mas o sorriso manipulador não existia mais. Apenas o rosto nu de um homem derrotado. Helena amparou a filha enquanto Beatriz se aproximava. Obrigada por confiarem em nós, disse Beatriz a Clara. Seu depoimento vai ajudar 17 mulheres que ele lesou. 17! E há outros na rede. Júlia continuava gravando, capturando cada momento, não para humilhar, mas para documentar, para servir de prova, para a história. Quando Leonardo foi levado, a sala pareceu respirar pela primeira vez em horas. Clara desabou na poltrona, todo o controle que mantivera se esvaindo. As lágrimas vieram, torrenciais, descontroladas, catárticas. Helena a abraçou, segurando-a enquanto ela chorava. Não era um choro de derrota, era um choro de libertação. Está tudo bem, meu amor, está tudo bem,
sussurrava Helena, beijando o topo de sua cabeça. Você foi corajosa, foi forte, foi incrível. Júlia desligou as câmeras. 3 horas depois, a casa estava silenciosa novamente. Beatriz partira com os documentos. Os policiais também. Júlia fora editar o material para sua série documental. Clara e Helena estavam sentadas na varanda, tomando chá. Nenhuma delas falava. Não precisavam. Como você se sente? Perguntou Helena por fim. Vazia, respondeu Clara. Como se eu tivesse gritado tão alto que fiquei sem voz. É normal, respondeu Helena. A adrenalina está baixando. O corpo precisa processar. Você acha que foi o suficiente? Perguntou Clara. Acha que o que fizemos vai realmente fazer a diferença? Helena respirou fundo. 17 mulheres foram salvas de alguém que as destruiria. 17 mulheres agora sabem a verdade. 17 mulheres podem recomeçar. Sim, filha, isso faz toda a diferença. Clara apoiou a cabeça no ombro da mãe. Eu sinto que deveria estar triunfante, mas tudo o que sinto é cansaço, confessou, porque você fez algo extremamente difícil. Você enfrentou o homem que amava e percebeu que ele era uma ilusão. Você escolheu a verdade em vez do conforto. Escolheu proteger estranhas que nunca conhecerá. Isso esgota, explicou Helena. Mas isso também te torna alguém especial. Naquela noite, enquanto Clara dormia profundamente, pela primeira vez em dias, Helena ficou acordada, acompanhando as notícias que começavam a surgir. Júlia havia lançado o primeiro episódio do documentário. Os comentários explodiram. Mulheres compartilhando histórias semelhantes, outras vítimas de Leonardo se manifestando, a rede criminosa sendo investigada, prisões sendo efetuadas, e no centro de tudo, a coragem de uma filha que confiou em sua mãe. Helena sorriu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A verdade, finalmente, havia vencido. Uma semana depois, Clara acordou com o som dos pássaros. Pela primeira vez em meses, não sentia um peso no peito. Pela primeira vez, respirava fundo sem a sensação de que iria se quebrar. Helena já estava na cozinha, preparando o café. Ao ver a filha, sorriu. Bom dia, guerreira, disse Helena. Bom dia, mãe, respondeu Clara, e havia uma leveza naquelas duas palavras. Elas tomaram café juntas, em um silêncio confortável. Nenhuma precisava relembrar o que aconteceu, apenas existiam, lado a lado. O telefone de Clara não parou de tocar. Mensagens de mulheres que assistiram ao documentário. Mensagens de apoio. Mensagens de outras vítimas querendo compartilhar suas histórias. Mas também havia mensagens diferentes, profissionais. Uma agência de comunicação queria representá-la. Uma editora propôs que ela escrevesse um livro. Uma universidade a convidou para dar palestras sobre manipulação e relacionamentos abusivos. Clara olhou para cada uma daquelas propostas e sentiu algo novo, a liberdade de escolha. Semanas antes, teria recusado tudo, teria se escondido. Teria deixado o trauma definir seus limites. Agora ela podia escolher. Podia dizer sim ou não com base no que queria, não no que temia. Você vai aceitar alguma delas? Perguntou Helena. Vou pensar, respondeu Clara. Pela primeira vez em muito tempo, não preciso decidir com pressa. Não preciso ter medo de perder nada. Naquele mesmo dia, Leonardo foi condenado em primeira instância. 19 anos de prisão. Acusações múltiplas, estelionato, fraude, associação criminosa, abuso emocional. A sentença foi severa porque as provas eram inegáveis. Quando Clara viu a notícia, apenas assentiu, sem celebração, sem sentimento de vingança, apenas a aceitação de que a justiça fora feita. E o que a surpreendeu foi a leveza que sentiu com isso. 2 semanas depois, Clara recebeu uma visita inesperada. A mulher que se apresentara como Beatriz, a agente federal infiltrada, bateu à sua porta com 2 cafés na mão. Eu queria que você soubesse, disse Beatriz, sentando-se na sala, que das 17 mulheres que identificamos,
15 estão processando o Leonardo civilmente. Elas vão recuperar o dinheiro que ele roubou. E, mais importante, estão falando sobre isso publicamente. Não estão mais com vergonha. Clara sentiu um arrepio. E tem mais, continuou Beatriz. A rede criminosa da qual o Leonardo fazia parte, nós a desmantelamos. 7 homens foram presos. As investigações continuam. Tudo porque você teve a coragem de contar a verdade. Depois que Beatriz foi embora, Clara sentou-se ao lado de Helena. Você tem ideia de quantas mulheres foram salvas porque você falou? Perguntou Helena. Não, mas parece que foram mais de 17, respondeu Clara com um pequeno sorriso. Um mês depois, Clara retornou ao escritório da empresa de Helena, não como uma filha herdeira, mas como uma parceira de negócios. Ela teve uma ideia, uma plataforma onde mulheres pudessem denunciar comportamentos abusivos em relacionamentos. Não para vingança, mas para proteção coletiva. Para criar um banco de dados que pudesse alertar outras mulheres sobre predadores conhecidos. Eu vou te ajudar, disse Helena imediatamente, com tudo o que você precisar. E assim começou. Clara não estava apenas se recuperando, estava transformando seu trauma em um escudo para outras. 3 meses depois, o documentário de Júlia acumulava 20 milhões de visualizações. Gerou debates nacionais sobre relacionamentos abusivos. Impulsionou a criação de novas leis. Mas o que mais importava para Clara eram as mensagens pessoais. Mulheres dizendo que saíram de relações perigosas porque reconheceram os sinais. Mulheres dizendo que agora sabiam como confiar novamente em seus instintos. Uma mulher em particular escreveu: eu estava prestes a me casar com um homem exatamente como o Leonardo. Assisti ao seu documentário na véspera do casamento. Cancelei tudo. Obrigada pela sua coragem. Você salvou a minha vida. Clara leu aquela mensagem 3 vezes. Salvou a minha vida. 6 meses depois, Clara estava em um auditório lotado, dando sua primeira palestra. Helena observava da plateia, o coração transbordando de orgulho. O que ninguém te conta sobre o trauma, começou Clara, a voz firme e clara, é que ele não desaparece, mas ele pode se transformar. Pode virar propósito, pode virar força, pode se tornar a razão pela qual você protege outras pessoas. Ela fez uma pausa. Eu fui enganada por um homem que planejava me roubar. Mas no processo, eu ganhei algo muito mais valioso. Eu me ganhei de volta. E agora, todos os dias, eu uso essa nova versão de mim mesma para proteger outras mulheres. A plateia se levantou e aplaudiu de pé. Helena chorava. Do jeito que uma mãe chora quando vê a filha renascer. Porque Clara não apenas sobreviveu à traição, ela a transcendeu. Se essa história tocou seu coração, seu like me mostra que estamos juntos nessa jornada de coragem e verdade. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. E se você acredita no poder de histórias assim, histórias que transformam trauma em proteção, se inscreve no canal. Cada inscrição é o que me dá certeza de continuar essa missão com vocês. Não vá embora ainda. Escolha uma das 2 histórias que deixei na tela e me encontre no próximo vídeo. Obrigada por estar aqui.